Bom, então, como o Sim Walter já falou, né, o meu nome é Gilceia e hoje eu vou falar um pouco sobre a responsabilidade humana, tá? Deixa eu compartilhar aqui um material com vocês. Estão todos vendo? Ok? Então, vamos lá. Então, é um tópico bastante controverso no cristianismo, né? No cristianismo existe esse debate em torno da soberania de Deus e da responsabilidade humana. Nós sabemos que Deus é um Deus criador, que criou toda a humanidade, né, criou todo o universo, né, criou tudo, tanto o universo físico como o mundo espiritual, e nós sabemos o quanto ele é poderoso, né, e quanto ele atua na nossa vida. Então, ele é o soberano. Mas existe essa crença de que tudo é Deus, né? É uma crença principalmente nas igrejas calvinistas que acreditam que a responsabilidade humana é muito pequena, né? Que as coisas acontecem de acordo realmente só com a vontade de Deus. Mas algumas religiões cristãs acreditam que o ser humano tem uma responsabilidade maior, que Deus atua até certo ponto e a partir de certo ponto a responsabilidade é do ser humano. Então existe essa discussão. Então vamos estudar um pouco sobre isso. Então, mesmo dentro das igrejas calvinistas que acreditam na total soberania de Deus, na total soberania divina, na graça divina, que toda bênção que é alcançada pela graça de Deus e não por mérito do ser humano, eles acreditam, eles falam o seguinte, né? Esse aqui é parte de um sermão, Reverendo Nicodemos, peguei de um blog, de um sermão calvinista, e ele fala o seguinte: os próprios escritores bíblicos inspirados por Deus preferiram afirmar essas verdades lado a lado, sem elucidar a relação entre elas. Em seu sermão, no dia de Pentecostes, Pedro afirma que a morte de Jesus foi predeterminada por Deus, ao mesmo tempo em que responsabiliza os judeus por ela. Não há qualquer preocupação por parte de Pedro com o dilema lógico que ele cria. Se Deus predeterminou a morte de Cristo, como se pode responsabilizar os judeus por tê-lo matado? Da mesma forma, Paulo, após tratar deste, que é um dos mais famosos casos de antinomia no Novo Testamento, predestinação versus responsabilidade humana, reconhece a realidade que os juízos de Deus são insondáveis e seus caminhos inescrutáveis. Então, mesmo dentro do calvinismo existe, né, esse conflito aí de ideias sobre o quanto assim, o quanto o homem é responsável pelo seu destino. Mas na Bíblia, a própria Bíblia fala sobre a nossa responsabilidade. Então, em Mateus 7,7 fala: pedi e vos será dado. Então, o homem tem que pedir, o homem tem que orar a Deus. Senão, Deus não atua, não tem condições de atuar na nossa vida. Nós temos que convidá-lo a participar da nossa vida. Em Tiago 5,14 fala o seguinte: há algum entre você doente? Ele deveria chamar os anciãos da igreja para orar por ele. Olha a necessidade novamente da oração. Se tudo fosse vontade de Deus, mesmo as coisas ruins, né? Então, por que a necessidade de orar, né? De pedir para Deus atuar na nossa vida, né? A gente ora porque é a nossa responsabilidade pedir para que Deus possa atuar na nossa vida, convidar Ele para participar da nossa vida. Então, em Gênesis 2,17, também mostra que Deus deu um mandamento para Adão e Eva: vocês não devem comer da árvore da ciência do bem e do mal.
Se fosse vontade de Deus que eles comessem da árvore da ciência do bem e do mal, por que ele daria esse mandamento? Porque ele ficaria bravo quando os seus filhos o desobedeceram. Em Gênesis 6,6 também está escrito, né? O Senhor se arrependeu de ter criado o homem na terra, na época de Noé. Então, como ele poderia se arrepender de algo que ele mesmo fez, né? Que ele mesmo programou, se tudo é vontade de Deus? Então, a gente vê que a própria Bíblia mostra que nem tudo é vontade de Deus. Então, eu vou falar um pouco aqui sobre a experiência do reverendo Dr. Samuel Moon, que é o líder do nosso movimento, né, que já faleceu, mas ele que iniciou o movimento da unificação. E quando ele tinha, esse aqui é parte da biografia dele, um cidadão do mundo que ama a paz, na página 52, fala o seguinte: tinha 16 anos, era véspera de Páscoa. Subi a montanha Miudu e tinha passado a noite inteira conversando com Deus e chorando. Eu o questionei porque ele tinha criado um mundo cheio de tristeza e desespero. Deus Todo-Poderoso, por que deixa esse mundo em tanta dor? O que devo fazer para essa nação tão miserável? Então, só para contextualizar, né, esse período que o Fernando Samiamon está falando é um período onde a Coreia foi invadida pelo Japão. Já fazia 40 anos que a Coreia estava sendo oprimida, né, pelo exército japonês. E ele passou por muitas dificuldades, também muito sofrimento dentro da família dele. Houve várias mortes na família, entre os irmãos dele, parentes. Enfim, foi um ano muito conturbado. E ele estava perguntando para Deus, porque ele veio de uma igreja, né, cristã, a família dele era cristã, e acreditava que tudo era vontade de Deus. Então ele começa a se perguntar, né, mas se tudo isso é vontade de Deus, então será que Deus é um Deus bom, né? Por que que deixa as pessoas sofrerem tanto? Então ele perguntava repetidamente, né, com os olhos cheios de lágrimas. Eu passei a noite inteira acordada em oração e no alvorecer da Páscoa, Jesus apareceu para mim. Jesus apareceu de repente com uma rajada de vento e me disse: Deus está muito triste com a humanidade sofrida. Então recebe na terra a missão especial da obra de Deus. Então, Jesus fala para ele sobre o sofrimento de Deus, como Deus sofre pela humanidade. Então, apesar de Deus ser um Deus todo-poderoso que criou, né, o céu e a terra, mas ele não tem poder sobre muitas coisas que acontecem com seus filhos, porque ele nos deu o livre-arbítrio. Então, vamos estudar um pouco sobre isso. Então, de acordo com os ensinamentos do reverendo Samuel Moon, através de seus estudos da Bíblia, né, ele mostra que tudo existe dentro, as coisas foram criadas para crescerem, se desenvolverem. Então, a própria natureza é assim, né? Existem leis naturais que faz com que um ovo, né, de uma borboleta se torne uma larva, depois uma crisálida, até se tornar adulto. Existe um período aí de formação, crescimento e aperfeiçoamento. E toda a natureza segue as leis naturais que foram criadas por Deus. Deus não interfere nessas leis naturais. Deus, ele criou as leis, criou o universo, criou as leis para guiar a natureza e ele não interfere nessas leis. E a mesma coisa acontece com o ser humano. O ser humano, ele também cresce através, né, cresce fisicamente através das leis naturais. Se ele comer, se ele estiver em um lugar seguro, ele vai crescer fisicamente. Mas o ser humano é dotado de algo a mais, que é o que, gente? Que é o espírito. E, principalmente, a gente vai ver depois, né, que ele é imagem de Deus, né? Filho de Deus. Então, o ser humano, né, dotado da sua capacidade de criatividade, de inteligência, de livre-arbítrio, de escolha, ele precisa, então, obedecer a palavra de Deus, né? Ele tem que ter essa responsabilidade humana, seguir a palavra de Deus.
e daí ele vai crescer espiritualmente. Então, de acordo com o pensamento da unificação, de acordo com o princípio divino, a responsabilidade de Deus para a realização da vontade dele, né? Da vontade de Deus é o quê? É criar o reino dos céus na terra e no céu. Mas, para realizar a vontade de Deus, ele precisa fazer 95% do trabalho, né? Ele criou todo o universo, criou tudo, deu a palavra, né? Deixou tudo prontinho, mas ele deixou uma porção de responsabilidade para os seres humanos, que seria em torno aí de uns 5%, mais ou menos, né? E se o ser humano cumprir com a responsabilidade dele, então a vontade de Deus é realizada. Por que isso? Então, o reverendo Samiamun, ele fala, né, no princípio divino, que Deus dotou aos seres humanos Deus dotou os seres humanos com uma porção de responsabilidade pela seguinte razão: pelo cumprimento da responsabilidade dada a eles, na qual nem mesmo Deus interfere, os seres humanos estão destinados a herdar a natureza criativa de Deus e participarem no grande trabalho da sua criação. Deus pretende que os seres humanos ganhem direitos de propriedade, se tornem merecedores para reger sobre a criação como criadores em seu próprio direito, tal como Deus governa como seu criador. Esta é a principal diferença entre os seres humanos e o restante da criação. Então, né, resumindo, nós somos imagem de Deus e somos herdeiros, né, de uma natureza divina. E nós temos que participar para sermos considerados, né, filhos de Deus. A gente tem que participar da criação do céu e da terra. A gente também tem que ser co-criador do mundo ideal. E para sermos co-criadores do mundo ideal, né, nós temos que nos aperfeiçoar, nós temos que criar a nós mesmos, nós temos que cumprir com a nossa responsabilidade para sermos governantes do cosmos, para sermos reis e rainhas, né, cada um com sua família, todas as pessoas serem governantes, serem reis e rainhas do cosmos. Então, nós somos criados né, como a imagem de Deus, tendo um corpo físico e um corpo espiritual, como senhores da criação, como mediadores, é através de nós, seres humanos, que Deus pode tocar na criação, tocar né, nos animais, nas frutas, né, através de nós, seres humanos, que Deus, nós somos os mediadores entre o Pai Celestial e a natureza, o universo, o cosmos. Então, assim como o espírito humano encapsula todos os elementos que se encontram no mundo espiritual, né? O corpo humano encapsula todos os elementos do mundo físico. Então, nós somos, né? Portanto, os seres humanos contêm a essência de todas as coisas do cosmos, né? E são um microcosmo. Então, olha a importância do ser humano, gente, né? Nós somos extremamente importantes. E, como diz, né, lá no Homem-Aranha, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né? Quem já assistiu o filme, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. É fato isso. E a nossa responsabilidade é a de nos tornarmos perfeitos, de nos tornarmos um com Deus. Para isso, nós temos que estabelecer aí as 3 bênçãos, que está lá em Gênesis 1, 28, né? Que é a primeira, frutificar, ou seja, se tornar frutífero, se tornar maduro, né? Então, em Gênesis 1, 28, Deus fala para Adão para Adão e Eva, né? E Deus os abençoou. E Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Então, a gente pode dividir isso em 3 partes: uma, frutificar, multiplicar e dominar a terra. Então, primeira, frutificar, né? Se tornar um com Deus,
se tornar maduro, se tornar frutífero, uma árvore que dá frutas, ela é madura, é uma árvore que já é adulta. E a segunda é se tornar, estabelecer uma família verdadeira, né? Então, Adão e Eva, eles tinham que se tornar maduros, perfeitos, um com Deus, depois estabelecer uma família centralizada em Deus também, e finalmente dominar a natureza, ou seja, criar um mundo ideal, né? Usar a agricultura, tecnologia para criar um mundo perfeito. Então, essa é a nossa responsabilidade para que possamos nos tornar realmente uma imagem de Deus. E assim, estabelecer o que o reverendo Salomão fala, né? Ele começou a falar isso nos anos 90, sobre os quatro reinos do amor, né? Que seria o amor paternal e maternal, né? Desculpa, começa aqui, né? Do amor filial, depois o amor entre irmãos e irmãs, o amor conjugal e o amor paternal e maternal. Então, você desenvolve todos os tipos de amor para chegar, né, a estabelecer aí os quatro reinos do amor e estabelecer, então, o reino dos céus na terra baseados no amor verdadeiro. Isso aqui é um resuminho, né, gente, do nosso propósito, do propósito da criação. Existem vários estudos sobre isso no nosso movimento. E nós sabemos que houve uma interrupção, né? Houve a queda do homem, né? Que é um outro estudo. E a partir da queda do homem, então, Deus, ele ele perde, né, a ligação que ele tem com o ser humano, né? Ele, através do livre-arbítrio, Adão e Eva acabam caindo em tentação e acabam seguindo a vontade de Lúcifer, que é Satanás. E o homem, então, ele fica numa posição de estar em meio caminho, né, de servir dois senhores. Então, ele pode escolher aí servir, né, a Satanás ou servir a Deus, né, estabelecer uma base de ação de dar e receber e união tanto com da Satanás ou fazer isso com Deus através de boas ações. E essa ligação que nós temos com Lúcifer, né, ela é muito forte, por isso que em João 8:44, né, Jesus fala: vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, nós vemos que Satanás, né, ele trabalha através da mentira. E ele tem trabalhado por muito tempo através da mentira. Então, nós vemos na sociedade hoje uma série de mentiras que faz com que o homem se afaste da sua responsabilidade, que é o quê? Crescer espiritualmente, se unir a Deus, estabelecer famílias verdadeiras, e dominar a natureza, né, de uma forma centralizada em Deus através do amor verdadeiro, de ser realmente uma imagem de Deus e de seguir a palavra de Deus, que é dada pelo Messias. Então, existe um trabalho sendo feito para que a gente se afaste dessa responsabilidade, de seguir a palavra de Deus, de ver a verdade. Por isso que Jesus fala de que a verdade vos salvará, né? A verdade vos libertará. Então, vamos analisar aí alguns pontos, né, que afastam o homem da sua responsabilidade, alguns pensamentos que afastam o homem, né, a humanidade da sua responsabilidade. Então, mesmo dentro da religião, existe um movimento, né, que foi aí liderado por muito tempo pela teologia da libertação, mas é um pensamento que está infiltrado dentro do cristianismo e em muitas outras religiões, que é que o pecado é um atributo das estruturas sociais injustas, que são fonte de opressão das classes operárias e pobres, né? Então, se a pessoa
é um criminoso, por exemplo, né? Se uma pessoa matou alguém porque queria roubar o celular, se essa pessoa ela cometeu esse crime, mas ela teve uma infância muito infeliz, teve um pai bêbado, uma mãe prostituta, foi abandonado pela família, enfim, teve uma história muito triste. Então, ele não tem que ter responsabilidade pelos seus atos, porque não é culpa dele que ele é assim. A gente sabe que realmente existem milhares de histórias muito tristes na humanidade. Existem histórias terríveis, horríveis. E por isso que é interessante estudar para a gente ter empatia e para a gente exercitar o perdão. Por que que Deus nos perdoa? Por que que Deus perdoa o pecado? Porque Ele conhece a história de cada um. Mas a pessoa, ela é responsável pelos próprios crimes. O pecado é da pessoa, né? Então, o pecado, né? Ele é um pecado que a pessoa ela carrega e ela que tem que consertar isso. É a responsabilidade individual, a responsabilidade do ser humano. Então, a questão, né, de que você tem que passar pano na cabeça, né? Ah, coitadinho, tal, ele não pode ser preso, ele não precisa cumprir com, né? Não pode. É a ideia, né, de que a pessoa já sofreu muito na vida e então, às vezes, as coisas não, assim, essa questão de culpar a sociedade, né, por todas as responsabilidades, todas as coisas ruins que acontecem, tem que ser revista. A responsabilidade é nossa, né, de todos. Então, isso é muito mostrado num documentário que está no site do Brasil Paralelo, Uncle Tom, que é um documentário que mostra como os conservadores negros estão sofrendo ameaças nos Estados Unidos, como eles sofrem nos Estados Unidos, porque eles mostram que a comunidade afro-americana nos Estados Unidos, eles têm sido ensinados a se ver como vítima, né? Eu não consigo emprego porque a sociedade é assim, eu não consigo emprego porque a sociedade é ruim. E não ensinam, né, para as crianças que, olha, existem vários médicos famosos negros, existem juízes, vários advogados, pessoas, né, maravilhosas que tiveram muito sucesso na vida, que são negros, e mostrar para eles exemplos bons. Então, está sendo ensinado que eles não têm responsabilidade sobre o seu sucesso, né? Que é o governo que tem que prover, é o governo que tem que dar, né? Então, se a pessoa não consegue emprego, não é responsabilidade dele, é responsabilidade do governo arranjar emprego para ele. Então, a vitimização é uma outra mentira que Satanás está usando para deixar as pessoas inertes e sem vontade, né, de cumprir com a sua própria responsabilidade. Um outro ataque aí das mentiras de Satanás é no próprio casamento, né, numa instituição que é considerada uma instituição sagrada pela maioria pelas religiões cristãs, principalmente, a maioria das religiões, mas que está sendo fortemente atacada, né, como uma instituição falida, e aqui mostra que não é assim, assim, o casamento é, é algo forte, principalmente quando é um casamento, desculpa que está em inglês, mas é quando o casamento, isso é uma pesquisa que foi feita no Reino Unido, que mostra que os casamentos onde os casais, eles, onde a pessoa se casou com seu primeiro amor, ele é mais forte.
Então, 64% desses casamentos, eles estão ainda apaixonados, 78% eles nunca pensaram em deixar seu parceiro, e 97%, né, pensam em morrer, né, ou ficar com seus parceiros até a morte. Então, mostrando aí que o casamento é algo muito forte ainda, né? Mas Satanás tenta mostrar para a sociedade que é uma instituição falida, que a pessoa não tem que se casar, que a pessoa tem que experimentar com várias pessoas, tem que ter relacionamento, namorar bastante para depois se casar. Sendo que tem não só essa pesquisa, tem outras pesquisas que eu não conseguia achar a fonte, que está mostrando que se você investe, se você se preserva e investe em um primeiro, em um relacionamento sério, né? E se casa com essa pessoa, esse casamento tem muito mais chances de ser um casamento mais longo, mais duradouro. Uma outra coisa também é que Satanás tenta impedir é que as pessoas sigam a sua mente original, né? É o pensamento feminista que tenta mostrar, né, que a família, que os filhos são um peso para a mulher. Então, você já tem um ataque ao casamento e você também tem um ataque ao fato de ser mãe, né? Então, essa aqui é a Kollontai, Alexandra Kollontai, que era o braço direito do Stalin, e mostra como os país socialista, mesmo na época de Stalin, já falava, né, sobre que ó, já não existirá mãe oprimida com o bebê nos braços. O Estado dos Trabalhadores se encarregará da obrigação de assegurar a subsistência a todas as mães, estejam ou não legitimamente casadas. Instalará por toda parte casas de maternidade, organizará em todas as cidades e em todos os povoados creches e instituições semelhantes para que a mulher possa ser útil trabalhando para o Estado. Ou seja, a mulher que fica em casa cuidando dos filhos, escolhe ficar em casa, ela não é útil, né? Não é útil para o Estado. Então, esse experimento que houve no início do socialismo soviético gerou uma série de crianças abandonadas e não deu certo. Foi um experimento que não deu certo, mas que continua, né? Então, o Estado, principalmente os partidos de esquerda, sempre tentam tomar conta dos filhos, né? Culturalmente, né? Deixando assim o máximo possível na escola, né? Creches que a mãe, por exemplo, se a mãe trabalha de manhã, quer ficar com os filhos à tarde, ela tem que deixar às vezes o filho lá o dia inteiro, porque não dá para pegar o filho no meio do. Isso acontece muito, mesmo aqui em Sorocaba eu conheço pessoas assim que conhece, né, tem um trabalho meio período, mas tem que deixar o filho na creche o dia inteiro. Então, isso depois, né, foi mais incentivado aí nos Estados Unidos, né, pela Margaret Sanger, que fala sobre, mostra, né, a mulher como uma mulher acorrentada, né, a família, né, a bebês que ela não quer. Então, a mulher que não tem controle sobre o seu corpo não pode ser uma mulher livre. Uma mulher não pode ser livre até ela poder ter a escolha de ser ou não ser mãe. Então, a liberdade de não ser mãe é a liberdade o quê, né? De cometer um assassinato, né? De assassinar o seu próprio filho, né? Que é através do aborto, né? A Margaret Sanger foi uma das mulheres que iniciaram a campanha pro aborto nos Estados Unidos. Uma outra mentira também, gente, é a aceitação, né, de todas as religiões, né? Lembrando que religião, o significado de religião é religar o ser humano a Deus, né? Mas existe hoje essa ideia de que você tem que respeitar todos os tipos de credos, né?
Então, existe aí uma liberdade, né, de crenças, e nos Estados Unidos houve aí tem um movimento de satanistas que cria um curso infantil para contrapor o ensino cristão em escolas dos Estados Unidos. Então, se você tem que respeitar tudo, tudo é bom, então, né, o pensamento também, né, por exemplo, o fundador do templo satânico e ex-aluno de neurociência da Universidade de Harvard, o americano Lucien Greaves, tem como bandeira a defesa do conhecimento científico, das liberdades individuais e direitos humanos, da legalização do aborto e do casamento entre pessoas do mesmo sexo. E, acima de tudo, da separação entre religião e Estado. Então, eles acreditam que se tem que ensinar a religião, não é o pensamento judaico-cristão, né? Não são os valores judaicos cristãos, é todas o que eles consideram ser crenças. E hoje, né, a gente está vendo aí mais uma mentira sendo implantada, né, na mídia, em vários, no meio acadêmico, que a pedofilia é uma doença, né, uma doença, é a doença mais estigmatizada de toda a medicina. Então, Danilo Baltieri, médico psiquiatra e chefe do ambulatório de transtornos da sexualidade da Faculdade de Medicina do ABC, fala que pedofilia é uma doença. Então, logo, logo não vai ser mais crime, né? Se a gente não cumprir com a nossa responsabilidade, né? De gritar. Então, essa é a questão, gente, né? A John Locke, que inspirou aí os primeiros fundadores dos Estados Unidos, ele falava o seguinte, né? Que a finalidade da lei não era abolir ou conter, mas preservar e ampliar a liberdade. Então, quando Deus ele dá os 3 mandamentos, as 3 bênçãos de crescer, multiplicar e dominar, ele não está contendo, ele não está fazendo com que o ser humano fique contido, né? Deixar ele preso dentro da família, né? A mãe presa com os filhos, o pai preso com a esposa e com filhos, a sociedade, né? Presa, uma sociedade presa. Não, as leis existem para preservar e ampliar a liberdade. Por quê? Porque ela nos dá a liberdade de crescer, de nos tornarmos pessoas melhores, de nos tornarmos pessoas livres do nosso pecado, do nosso livre, né? Para conhecer a verdade e poder amar a Deus, ter um relacionamento de amor verdadeiro com Deus e com as pessoas. Então, o reverendo Samuel Moon, ele sempre trabalhou em todas as áreas, né, da política, inclusive ele apoiou o presidente Nixon, porque ele era conservador, mesmo com o custo, né, de ser altamente criticado. O movimento da unificação estava crescendo bastante nos Estados Unidos, mas ele não deixou de lado os seus ideais. Ele apoiou aquele que estava seguindo, estava apoiando o pensamento mais conservador de proteger a família, né, de deixar o ser humano livre para cumprir com as suas responsabilidades. E o reverendo Samuel Moon deixa bem claro, né, que você tem que amar o pecador, né, mas não amar o pecado. Então, ele se encontrou, né, com o presidente Gorbachev, ele se encontrou com o presidente Kim Il-sung da Coreia do Norte, tentando conquistá-los aí com amor verdadeiro, mas sem amar o pecado, ou seja, sem amar o pensamento que eles estavam divulgando, né, proferindo, porque ele foi um grande lutador aí contra o comunismo na humanidade. Então, termino aqui a minha palestra e deixo aberta aí para perguntas ou comentários.